Evangelho de João, 14:6. Diz assim o texto: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é um texto, uma fala de Jesus. Jesus está deixando claro para as pessoas em volta, quem é Ele. Ele diz que Ele é o caminho. Ele é, o que mais? A verdade. E Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por muito tempo as pessoas acreditavam, diziam isso, a gente até falava que não era verdade, assim, todo caminho leva a Deus. As pessoas, não, só tem um caminho que leva a Deus, Jesus. Todos os caminhos levam para a eternidade, mas só tem um caminho que leva a Deus, é Jesus. E na realidade isso é um grande engano, é um grande sofisma na nossa mente. Realmente todos os caminhos levam a Deus, todos, sem exceção. Qualquer caminho hoje leva a Deus, qualquer um. Seja o espiritismo, seja qualquer segmento hoje leva a Deus. Mas por que todo caminho leva a Deus? Porque só tem um caminho que leva ao Pai. E qual é a diferença? Falaremos nisso nessa manhã. A diferença é que os nossos caminhos podem estar nos levando a Deus, ou os nossos caminhos possam estar levando ao Pai. E tem uma grande diferença. Porque se todos os caminhos levam a Deus, é porque Deus julgará todas as pessoas. Ele será o juiz naquele grande dia. Ele julgará. Como rei, como Deus que criou os céus e a terra, Ele julgará todas as nações. Isso é bíblico, nós sabemos disso. Todo joelho vai ter que se dobrar naquele grande dia e haverá o grande tribunal branco, no qual todos os homens estarão diante dele e serão julgados por Deus. Tranquilo? Tudo bem? Mas Jesus diz, eu sou o caminho. Jesus não falou assim, eu sou um caminho. Jesus não falou assim, eu sou uma vida. Jesus não falou que ele era uma opção. Jesus falou que ele era o único caminho. Não tem outro. Não tem outra opção, não tem o meio termo. Jesus disse que ele era uma vida, ou que ele era um caminho, ou que ele era uma verdade. Jesus está deixando claro que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por ele. Interessante a gente pensar nisso. Porque o grande mal do ser humano hoje, sabe qual que é? É opção. O grande mal do ser humano hoje, nessa terra, é a palavra chamada opção. Quando eu tenho uma opção, significa que eu tenho mais de uma situação que eu posso enveredar. Mais de um caminho. Quando eu tenho opções, fatalmente eu escolherei errado, porque eu tenho opções. Porque as minhas escolhas estarão baseadas naquilo que eu entendo, naquilo que o meu coração pede, naquilo que eu acho que é correto. Quando eu tenho opções, então as opções fazem com que eu fique perdido na hora da escolha. Porque eu tenho opções. Ou vocês nunca tiveram aquela situação desagradável que eu tenho com a minha esposa ali em casa todo dia, quando a gente vai assistir alguma coisa no Netflix. O que acontece com aquele negocinho Netflix? O que mais tem ali? Opção. Eu passo mais tempo perdendo, escolhendo, tentando achar alguma coisa,
que aquilo me irrita, eu digo, não, vamos achar qualquer coisa para ver se presta. Você fica, não, esse, aí você olha o nome o título, você fala, não, esse não deve ser bom, não. Troca. Aí vai para o outro, fala, não, esse aqui parece ser legal. Assinou, mas não é legal. Aí você fica 15 minutos, 20 minutos, se cansa. Porque você tem opções. E as opções são um grande problema para nós. Porque fatalmente as nossas escolhas estão baseadas nos nossos gostos. Às vezes eu gosto de alguma coisa, ela já não gosta. Não, isso não é bom. E aí a gente fica nesse meio do caminho. Só que Jesus, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que ele não é uma opção. Ele diz que ele é o quê? Eu sou. Eu sou uma opção? Não. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E o mais interessante é isso. Ele diz assim, ninguém, absolutamente ninguém, vai chegar ao Pai se não for por mim. Um negócio louco esse negócio. Quando ele está falando ninguém, é como o Iago falou, a Bíblia está dizendo o que ela quer dizer. Ninguém é ninguém mesmo. Quando ele está dizendo que ninguém vai chegar ao Pai, ele não está te dando uma opção. Ele está dizendo que se eu não entrar por esse caminho, não existe um outro caminho que possa me levar ao Pai. Existem caminhos que me levam a Deus, mas não ao Pai. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Por enquanto, né? Por enquanto. E o que eu mais vejo hoje é que na nossa forma de pensar, de raciocinar, de entender as coisas, você precisa estar muito convicto na sua forma de entender as coisas. Porque senão você vai cometer alguns erros que muitas pessoas cometem. Porque uma das finalidades de Jesus veio para essa terra com duas finalidades básicas. A primeira foi realmente fazer o quê? Mostrar às pessoas como o reino dele funcionava, como o reino do seu pai funcionava. Que tipo de reino era esse? Baseado em que valores, em quais verdades esse reino se baseava e ele se movia e se move até hoje. Jesus vem com essa finalidade, é por isso que ele conta parábolas o tempo inteiro falando um fundo de verdade como era o reino do seu pai. Então Jesus ele vem com essa finalidade, mostrar a eles o reino do meu pai. E ao mesmo tempo, ele também vem com a finalidade de mostrar o Pai a eles. Porque ele não só mostra o reino, mas ele também mostra como esse Pai se movimenta dentro deste reino. Dentro dos valores que ele criou. Então Jesus tem essa dupla função aqui na terra. Fazer com que os homens entendam como funciona o reino e como o Pai se movimenta dentro deste reino. E o grande propósito do reino existir é que foi o Pai que criou. Porque se Deus não tivesse, esse Pai não tivesse criado este reino, ele não existiria. Né? Por que as pessoas hoje têm dificuldade para entender o inferno? Quem criou o inferno? Não foi o diabo. Quem criou o inferno? Foi Deus. Deus criou o inferno e deixou claro. Com que finalidade foi criado o inferno? Para o diabo e os seus anjos. Por quê? Porque são seres que tomaram decisões que acharam que tinha uma opção. E quando tinha uma opção, tomaram a decisão pela opção que achavam que tinha. Logo, Deus então prepara um lugar para esses seres. Só que o inferno nunca foi preparado para os homens. A Bíblia é clara. Só que volto a dizer, dentro das nossas opções, faremos as nossas escolhas. E se tem um lugar que Deus separou e chama de inferno, é um lugar aonde ele não vai. Se ele não vai em um lugar, aquele lugar é o inferno. Porque se Deus fosse lá, lá seria o céu. Porque até o inferno com a presença de Deus vira céu.
Então Deus separou um lugar onde ele diz assim, aqui eu não vou. Eu vou enviar todos que não me querem, por uma opção, porque acham que tem um segundo caminho, fiquem à vontade. Vocês podem fazer as escolhas de vocês. E se as suas escolhas forem não esse caminho, mas o outro, fique tranquilo. Ele vai te levar a algum lugar também. Só que nesse lugar eu não vou. E se eu não vou, esse lugar vai se chamar inferno. Tranquilo, gente? Até aí? Tudo bem, né? É por isso que tem gente hoje que literalmente vive o inferno na terra. Porque se Deus não for em algum lugar, esse lugar será? E aí então Jesus ele vai começar a dizer umas coisas interessantes. Ele vai dizer assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Interessante você pensar nisso. Jesus ele está dizendo que ele é o caminho. Então eu não tenho nenhuma opção. Se eu quero chegar até o Pai, eu preciso de um caminho. Ou não? Sim ou não? Ué, se eu quero, se o meu desejo é me encontrar com o Pai um dia, eu preciso de um caminho. E quem é esse caminho? Jesus. Ele é a ponte que nos liga ao Pai. Ele é que sabe como nos conduzir. Agora a pergunta é, eu já entrei por esse caminho? Ou você ainda acha que tem opção? Não, eu tenho opção. E tudo na vida, quando você acha que tem opção, você fatalmente vai fracassar, queridos. Eu estava compartilhando isso com a Glória esses dias. Os casais hoje se juntam com a ideia de que o divórcio é uma opção. Por isso que se separam. Quando você casa e o divórcio para você não é uma opção, você só tem um caminho: ficar casado. Mas enquanto você estiver na sua forma de pensar, entender que o divórcio é uma opção, você sempre achará que em algum momento é a hora de sair desse negócio. Mas quando você está dentro de alguma coisa que só tem um caminho, então você não tem mais para onde olhar. É só um caminho. É por isso que nós estamos 28 anos juntos, eu e ela. Eu disse para ela, o divórcio para mim não é uma opção. Nunca foi e nunca será. Independente do que a gente viva. Para mim não é uma opção. Como o caminho, esse caminho de Jesus é o único caminho, não é uma opção. Eu não vejo outro caminho para mim me encontrar com o Pai. Então eu não fico olhando para os lados, achando que alguma coisa em volta possa me fascinar ou me fazer entrar por outro caminho, quando eu tenho uma única opção. Veja a dificuldade que os jovens têm hoje para a faculdade. Por quê? Porque eles têm muitas opções. E aí começam a faculdade aqui, para, aí começa outra ali, para, começa outra ali, para. Por quê? Porque eles têm tantas opções e as escolhas vão se dando pelos gostos, pelas vontades. Logo eles perdem tempo, dinheiro, gostam tantas coisas e no final da história acabam fazendo coisas que nunca nem pensaram em fazer, mas acabam fazendo porque tem tantas opções. Mas quando você não tem mais opção nenhuma, você só tem um caminho, aí você trilha dentro desse caminho com a consciência de que não existe outra opção para você. E é sobre isso que eu quero falar, sobre essa consciência de você ter dentro de algo que você está fazendo, que não te permite pensar em outra coisa a não ser nisso que você está fazendo. Não tem outro caminho.
Jesus não está dizendo que ele é uma opção. Ele está dizendo que ele é o caminho. E quando você entra por esse caminho chamado Jesus, fatalmente você vai caminhar nesse caminho chamado Jesus, que vai te conduzir a quê? A verdade. Jesus é a verdade. E ele é o quê? A vida. E esse caminho, junto com a verdade, junto com a vida, me leva aonde? Ao Pai. Então, quando eu me encontro com o Pai, eu estou no caminho, com a verdade e a vida. Porque para mim chegar nisso, alguma coisa tem que ficar pelo caminho. Se eu vou chegar lá no final da história, na presença do Pai, caminhando nesse caminho, com a verdade e com a vida, então, alguma coisa tem que ficar pelo meio do caminho. Né? Será que tem que ficar pelo caminho? O que será que eu devo ir nessa evolução, nessa caminhada, deixando pelo caminho? Se Jesus é o caminho, logo eu preciso deixar todos os outros caminhos. Se ele é o único, não existe mais nenhum caminho. Eu não vejo, não consigo me ver hoje ou durante a minha vida toda que não seja estar nesse caminho. Então, se amanhã, como já aconteceu, eu sair de uma igreja, ir para o mundo, para a bebedeira, para essas porcarias aí, não é uma opção. Porque eu só tenho um caminho. Independente de estar em uma igreja ou não, eu continuo no caminho. E não uma opção, mas hoje as pessoas estão cheias de opções. Se acontece alguma coisa aqui, o que elas fazem? Já correm para as opções que têm. Para aquilo que elas acham que é uma opção. Isso estou dizendo, não, só tem um caminho para chegar ao Pai. Então, quando você está em um caminho, a primeira coisa que você precisa aprender a fazer é eliminar os outros caminhos. Não existe mais outros caminhos para mim. Agora é um caminho só. E por quanto tempo? Pela vida toda. Por isso que quem está casado hoje precisa eliminar o divórcio. Por quê? Porque se esse é o caminho, você tem que lutar pelo seu casamento, você tem que buscar, eu estou dizendo não é só mulher, é mulher e marido e mulher. Os dois precisam lutar para que seja um único caminho para os dois. Porque a tendência hoje é se ter muitas opções. Mas larga uma aqui e faz o quê? Arruma outra. Ué, por que você está arrumando outra? Por que você está arrumando outro? Ah, porque eu quero ser feliz. É? Tá certo. Ser feliz é o quê? Na sua forma de pensar e entender. Você está querendo ser feliz ou está buscando fazer alguém feliz? E muitas vezes nós buscamos a nossa felicidade. Somos egoístas. Nós buscamos aquilo que, por isso, então, entramos e saímos. Se a vida cristã não me traz essa felicidade, eu vou buscar a felicidade em outros lugares. Não é por isso que o cara entra pelas drogas, é por isso que o cara entra pela prostituição, é por isso que a pessoa se perde. Por quê? Porque ela está na busca de ser feliz. E ela esquece que, na realidade, a felicidade não é algo momentâneo, que te dá prazer apenas. É uma coisa para a vida toda. E outra coisa que nós precisamos aprender, quando estamos dentro do caminho, eliminamos os outros caminhos e vamos caminhando dentro da verdade. O que precisamos abandonar se estamos dentro da verdade? A mentira. E nós gostamos da mentira.
Afinal de contas, quem é o pai da mentira? Fala baixo. Quem é o pai da mentira? Mas nós mentimos para nós mesmos o tempo todo. Nós mentimos para as pessoas à nossa volta. Nós mentimos uma espiritualidade que não possuímos. Nós mentimos alguma coisa que nós não temos. Por quê? Porque nós tentamos manter uma aparência que, na realidade, quem está na verdade não precisa se esforçar para fazer. Mas quem está na verdade e ainda não abandonou a mentira, vai tentar fazer. Por quê? Volto a dizer. Porque muitas vezes nós fazemos deste lugar, esse lugar aqui, que a gente chama de igreja, né? Porque isso aqui não é igreja. Igreja somos nós. Nós fazemos isso aqui, desse lugar aqui, uma palavrinha que nós chamamos de culto. Mas isso aqui não é culto. Isso aqui não é culto. Isso aqui é uma reunião, um encontro. Mas não é culto. Por que não é culto? Porque o meu culto ele é diário, todo dia, 24 horas. Acredito eu, não está escrito, mas acredito eu, que nesse momento que nós estamos aqui, Deus se retira para uma sala com os anjos à parte. No momento que a gente chega para cá. Eu acredito assim. É legal isso aí, pensar. Eu gosto de pensar. Você sabe disso, né? Eu gosto de pensar. Aí Deus se retira. Aí os anjos dizem assim, mas o senhor vai se retirar agora que eles estão se reunindo lá? Não, vamos tomar um café, vamos bater um papo, vamos interagir entre nós aqui. Mas eles vão estar lá cantando. Não, eu já sei o que eles vão fazer. Eles vão cantar, vão levantar a mão, vão falar num negócio esquisito lá embaixo, vão rodopiar, vão dançar, vão pular. Isso aí é o que eles fazem melhor. Mas quando acabar a reunião deles, aquela reunião que eles gostam, aquelas coisas que eles gostam de fazer, isso não tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com eles. Quando eles acabarem essa papagada toda lá embaixo, e aí quando alguém encerrar essa reunião lá, que é o pastor deles, aí a gente volta. Aí eu vou ver como é que ele está se comportando na casa dele. Eu vou ver como é que ele trata a mulher dele, os filhos dele. Eu vou ver como é que ele trata o seu patrão, como ele trata o colega de trabalho. Eu vou ver como é que ele trata alguém na rua. Aí é o culto deles. Aí isso me interessa, porque foi isso que eu deixei claro para eles. Aquilo que eles fazem ali pouco me interessa, porque eu estou até cansado dessa porcaria que eles fazem ali, porque aquilo ali para mim não significa absolutamente nada. Eles chamam de culto, mas aquilo ali para mim não é nada. Porque o que eles fazem ali, eles estão mentindo para si mesmos, e eles gostam desse negócio, dessa mentira. Ali todo mundo é espiritual, ali todo mundo ora, ali todo mundo canta, ali ninguém fala besteira, ali todo mundo é politicamente correto. Veja, o marido está junto com a mulher ali. Eles vêm quebrando o pau no caminho, mas quando chega na porta da igreja, a paz do Senhor. Vem quebrando o pau, mas quando chega na porta da igreja, Deus é bom, aleluia. Então essa porcaria não me interessa. Quando eles acabarem com isso daqui, a gente volta. Porque o culto deles é em casa, é na rua, é no dia a dia, é a vida toda. Porque eles gostam de dizer que estão na verdade, mas amam a mentira. Vivem o engano. E ele se esquece de um texto que está escrito. Eu conheço as tuas obras. Eu sei quem são vocês. Eu conheço cada um de vocês. E o que vocês fazem aqui, isso que nós fazemos aqui, irmão. Desculpa, tá? Então não vou vir mais para essa reunião. Fique tranquilo. Só não chame isso aqui de culto. Faça favor. Porque não é culto. Não defina a sua vida por uma reunião vinda no domingo ou na terça ou na quinta-feira neste lugar. Porque Jesus falou que Ele é o caminho. Eu não tenho mais opções, eu só tenho um caminho. E quando eu estou na verdade, eu abandono toda mentira, todo engano. Eu me esforço para viver uma vida real e verdadeira diante dEle. Eu preciso me esforçar. Eu preciso todos os dias entender que
essa verdade caminha comigo. Como filho de Deus, né? Como filho desse Pai, eu preciso fazer o quê? Viver a verdade. Eu não vi Jesus, na sua caminhada, preocupado em estar na sinagoga cantando, profetizando, orando. Não, não, não. A preocupação de Jesus era estar em contato com pessoas, compartilhando com essas pessoas aquilo que ele carregava. Pouco você vai ver Jesus na sinagoga, porque na sinagoga, quem gosta de estar é os religiosos. É por isso que nós não temos culto a semana inteira aqui, gente. Não temos. E nunca teremos. Nunca. Porque nós poderíamos montar reunião a semana inteira. Né? Tem gente que gosta desse negócio. Semana inteira. Culto do Espírito Santo. Culto da busca não sei do que. Dons do Espírito. Dons. Agora é culto do empresário. Agora é não sei o que lá. É tanta papagaiada. E os religiosos gostam desse negócio. Porque, na realidade, o movimento da sinagoga define a vida do sacerdote, financeiramente falando. Por isso que nós temos 2 reuniões aqui nesse lugar. Né? Para que a gente possa estudar, para que a gente possa cada um contribuir com aquilo que carrega no domingo. Então, nós nunca vamos sobrecarregar vocês com reuniões, porque o nosso desejo é que vocês nunca se tornem religiosos. Porque quem caminha na verdade, a religião é uma grande mentira. Porque o religioso é alguém que se move pela sua necessidade. O religioso é aquele que tem uma necessidade, por isso ele se move. Por que você acha que as campanhas estão cheias? Por que as pessoas fazem campanhas na sua igreja? Por quê? Embora as campanhas não sejam bíblicas. Você vai olhar na Bíblia, você não vai ver nenhuma campanha. Né? Não existe campanha. Mas, por que os homens fazem as campanhas e as pessoas vêm? Por quê? Porque na campanha, a ideia qual que é? É que você receba a bênção. Né? Você receba a bênção. E você precisa fazer a campanha completa. Porque senão você vai voltar para o final da fila. Começou, não pode quebrar? Não é assim? Só que todas as vezes que você vier para a campanha, não se esqueça da sua oferta. Porque afinal de contas, eu também tenho uma bênção para alcançar. Então, é importante que se tenha um envelope. Pode não ter palavra, pode não ter louvor, mas o envelope tem que ter. E eu faço esse desafio para os pastores que gostam de campanha. E está indo para a internet esse negócio, vai ser bom. Né? Eu faço esse desafio para os pastores que gostam de campanha. Façam as campanhas de vocês e tire os envelopes. Tira os envelopes, tira as ofertas, só faça a campanha. Para ver se Deus se movimenta. Se o milagre acontece. Se a cura vem. Sem pagar, não virá. Porque tudo tem um preço nessa vida. E esse é o grande problema nosso. Nós andamos na verdade, ou pensamos andar na verdade, mas caminhamos com a mentira. E os religiosos gostam de reuniões no templo. Porque é a hora de você mostrar uma espiritualidade que você não possui. Então a pessoa está desconectada a semana inteira. Totalmente desconectada. Não pensou em nada sobre Deus, não viu nada, não questionou nada, não orou, não fez nada na sua casa, em lugar nenhum. Aí quando chega aqui, terra, manto, mistério, fogo, lavassura, chute. Aí aquela papagaiada, aí a gente fala, nossa, o irmão está tão espiritual. Mentira. Lata vazia faz mais barulho que lata cheia. Está vazio, mas como tem aqui, aí eu sei que tem uma irmãzinha ali que é mais canela de fogo, né? A gente gosta. Aí eu não posso ficar para trás, afinal de contas, eu sou pastor da igreja. O que acontece? Aí é uma luta, uma briga para tentar mostrar alguma coisa que eu não tenho.
E eu fico me esforçando para ter uma conexão. Tem gente que se esforça para sentir Deus nesse lugar. Meu Deus, eu estou a semana inteira sem sentir. Aqui não é lugar de você sentir Deus, não. É sentir Deus entrando no seu quarto. Fecha a porta. E a gente fica numa luta, por quê? Porque a gente gosta dessa mentira. Aí tem gente que diz assim, não, eu vou hoje para a igreja, porque afinal de contas já faz um mês que eu não estou indo, né? Não posso ficar, afinal de contas, se eu ficar muito tempo, e hoje é ceia, né? Porque se eu não participar da ceia, aí eu me lasquei, porque como é que eu vou entrar naquele lugar se eu não tiver comunhão com o corpo e com o sangue de Jesus? Afinal de contas, aquele ali é o corpo e o sangue de Jesus. Onde você viu isso, que o pão... Esse pão aqui é o sangue, é o corpo de Jesus? Eita, Jesus. Só sobrou isso aqui do corpo dele? Iago. É isso mesmo? Rapaz, eu fiquei preocupado. E o sangue dele só tinha esse sangue? Meu Deus. Como a gente ama a mentira, gente. A gente se engana. Aí o cara acha que participa de um ritual desse aqui, tá tudo certo. Tá, na verdade, vivendo na mentira. O Iago falou uma coisa, isso aqui é um privilégio. É um privilégio quando você tem consciência que é um privilégio. Quando você não tem consciência que é um privilégio, isso daqui não faz nada, em momento nenhum, porque não está envolvido gratidão nesse negócio. Isso aqui é só mais um pão. E graças a Deus, pela sua ingratidão, por você amar a mentira muitas vezes, é por isso que há entre vós o quê? Porque come e bebe dignamente, não discernindo o corpo do Senhor. Isso é um memorial. Nos traz esperança. Se aqui fazemos, um dia faremos lá. Ele nos mostrou o caminho e por isso estamos fazendo. Ah, não, mas eu vim em ceia, está tudo certo. Não perdi a ceia. Afinal de contas, o culto de ceia é o melhor culto. É o culto mais importante. Está certo. Vamos deixar a ceia e tirar a presença de Deus. Porque é isso que a gente faz. A gente fica com a ceia, mas não se preocupa com a presença. E o que valida o ato é a presença. Porque se eu faço com a presença, então a ceia, o dançar, o cantar, o pregar, tudo isso faz sentido. Mas se eu tiro a presença, todas as outras coisas são símbolos. Ou vocês esqueceram de uma história que tem lá no Velho Testamento, para aqueles que leem Bíblia, né? Que um dia Israel foi investir contra os filisteus e morreram alguns homens, e eles não entenderam por que morreram, afinal de contas, né? Deus estava com eles, mas eles foram na peleja contra o inimigo e perderam. E alguém disse, eu já sei porque nós perdemos. Nós estávamos sem a arca. A arca era a presença de Deus. Vamos buscar a arca. E trouxeram a arca. E diz que quando a arca chegou no arraial de Israel, o barulho foi tão grande que os filisteus ouviram e se tremeram. Falaram assim, o que está acontecendo lá? A arca chegou. Só que os filisteus também entendiam que a arca era a presença de Deus, como Israel entendia que a arca tinha a presença de Deus. O que eles fizeram? Foram para a peleja com a arca. E naquele dia morreram mais 3.000 homens de Israel, caíram a espada. E aí então deu nó. Porque afinal de contas, eles perderam a primeira batalha porque a arca não estava. Quando foram com a arca, perderam a segunda batalha porque a arca estava. E qual que era o problema? É porque eles estavam na mentira, dizendo estar na verdade, mas caminhando com a mentira. Porque a arca simbolizava a presença de Deus. A arca nunca foi a presença de Deus. Isso aqui simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Mas isso aqui nunca foi o sangue do corpo de Jesus. Simbolizar não quer dizer que é. E muitas das vezes nós vamos para algumas pelejas cheios de, eu vou levar a Bíblia,
Porque se eu vou para essa guerra aí, eu tenho que estar de Bíblia. Né? Eu vou orar hoje. Porque hoje a guerra é hoje? Então, hoje pelo menos hoje eu tenho que orar. Mas se der, a gente faz um jejum também hoje, né? Porque aí vale a pena, né? Porque a gente está indo numa guerra. Aí quando chega lá, passa a vergonha e não entende por que passou. Porque está achando que carregar a Bíblia, o jejum, vai resolver o seu problema. É como a história daquele grupo que estava tentando atravessar de um lado para o outro na floresta e choveu muito. E o rio subiu. E eles não tinham como atravessar. E alguém deu uma ideia. Disse assim, vamos orar para que Deus possa nos permitir atravessar esse caminho? E eles oraram. Oraram por 20 minutos. E conseguiram atravessar. E veio outro grupo. Mesma situação. Mesma chuva. O rio subiu. Mesmo problema. E eles disseram, vamos orar. Para a gente atravessar o caminho. E eles oraram. Só que eles oraram 2 horas. Não 20 minutos. Mas oraram 2 horas. Foram atravessar. Morreram todos. E alguém perguntou, que loucura é essa? Um grupo ora 20 minutos e atravessa, outro ora 2 horas e não atravessa? Aí alguém responde, você sabe há quanto tempo o primeiro grupo vem orando 20 minutos? Orar 20 minutos para ele já era uma constante. Quando a coisa aperta, você ora. Quando a dificuldade chega, você jejua. Quando o negócio criou a situação, os embaraça, aí você, ai Deus, misericórdia, eu vou mudar, eu vou, Jesus, eu vou mudar. É, um desespero. É as 2 horas que você sente que não sente, você chora que não chora, mas passou aquilo ali. Sabe aquela pessoa que está para morrer, com o pé no abismo, e você diz, aceita Jesus e você vai se salvar e Deus vai te dar vida, e ele faz o quê? Lógico que ele aceita. Ele quer a vida, mas ele está com o pé onde? No abismo. Mas depois que ele é puxado, que ele vai andando e o abismo vai ficando mais longe, ele vai tendo outras opções na vida. E a gente deixa, às vezes, a vida chegar no abismo. E deixa eu falar uma coisa para você. Deus não ouve oração de gente desesperada. Ponha isso na cabeça de vocês. Se tem uma coisa que todo pai não gosta, sendo pai, é que o filho, quando faça uma besteira, venha desesperado para ele. Como se ele tivesse a obrigação de resolver a besteira que você fez. E muitas vezes na nossa vida nós tratamos Deus assim. Eu vou fazendo as besteiras, quando o desespero bater, eu corro lá e ele vai me socorrer. Não. Nem sempre é assim, porque ele não escuta a oração de gente desesperada. Amém, queridos? Então nós estamos no caminho. Nós estamos na única verdade e nós encontramos uma vida. Para achar essa vida, eu preciso fazer o quê? Você já sabe a resposta. Hã? Não entendi. Hã? Alguém fala mais alto, por favor? Estou com medo de falar? Vamos lá? Eu, no caminho, eliminei os outros caminhos. Na verdade, eliminei a mentira. Vida, eu preciso fazer o quê? Hã? Fala, gente. Eliminar a morte? Não, eliminar a vida. Perder a vida. Porque se eu tenho uma vida, eu não tenho outra vida. Eu só tenho uma vida. E esse é o problema. Nós achamos que nós podemos ter vida com Deus vivendo a nossa vida. E não existe essa opção. Porque Jesus diz, aquele que perder a sua vida, acha lá.
Aquele que perder a sua vida, vai achá-la. Mas aquele que quiser achar a sua vida, vai perdê-la. Então, quando eu estou com a vida chamada Jesus, eu não tenho outra vida. Eu não sei viver outra vida. E eu não quero viver outra vida. Eu não tenho outra opção na minha vida. Só tenho essa. Se der certo aqui, bem. Se não der certo aqui, eu continuo na caminhada. É assim que acontece. Com filho, sem filho, com mulher, sem mulher, com emprego, sem emprego, com saúde, sem saúde. Eu não tenho outra coisa. Eu só tenho isso. Não existe uma opção. Não existe outra coisa. Tem gente que quer viver uma vida com Deus, mas ao mesmo tempo, né? O que é o adultério, gente? Vamos lá. O que é o adultério? A gente finalizar. O que é adultério? Uma traição. Como é que acontece o adultério? É assim, ó. Se você estiver casado e o homem arrumar uma mulher, uma outra mulher que não seja a mulher dele, ele comete adultério, sim ou não? E vice-versa. Se a mulher arrumar um outro homem, ela comete adultério. Mas por que eles cometem adultério? Porque eles estão dentro de uma relação. Eles estão dentro de uma relação, fizeram votos dentro dessa relação, têm uma aliança e estão tendo um ato extraconjugal, um ato fora dessa relação. Sim ou não? Tranquilo, ótimo. Isso a gente entende adultério nos dias de hoje. Mas o adultério espiritual também existe, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ótimo. Quando você diz que você está no único caminho, caminhando na verdade, de direção a essa vida, com essa vida, para se encontrar com o Pai, você tem uma aliança com alguém, sim ou não? Tem aliança ou não tem? Mas todas as vezes que você recorrer a outro fora dessa relação que você tem, o que acontece? É adultério. Nós somos a noiva de Cristo? Somos a noiva de Cristo? Temos uma aliança com Ele? Ele vai vir nos buscar? Ele prometeu, não prometeu? Ele vai vir. Por quê? Porque nós temos uma aliança. Mas todas as vezes que eu recorro a outro, que não seja Ele, eu estou cometendo adultério. Agora, como que a gente pode manter uma relação tendo uma vida paralela? Eu sou dele e sou do outro. Alguém aqui em sã consciência, porque ultimamente as pessoas estão tão sem noção, e se fizer para alguém falando, eu acho legal, mas tranquilo isso, acho de boa, porque as pessoas estão sem noção, né? Que você está dentro de um relacionamento com alguém e acha tranquilo que ele tenha ou ela tenha uma relação com outra pessoa que não seja você? Você acha isso tranquilo, normal? Acha normal isso? Não, né? Por que você acha que o pai acharia normal isso? Que ele, sendo seu pai, sendo nosso pai, aceite que você tenha outro como pai. Jesus, sendo noivo da igreja, aceite que a gente tenha, não é sempre, uns puladinhos de cerca, o outro. Assim somos nós, gente. E onde está aí tudo isso? Da nossa forma de entender. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 diz o quê? Só para a gente encerrar. Romanos 12, 1 e 2. Onde está o problema disso tudo? Achou, Iago? O que está escrito ali? Rogai-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que mais? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos aonde? A renovação do nosso entendimento. Para quê? Experimentais, qual seja boa, agradável, perfeita vontade. Onde está o problema? Nessa palavra aqui, ó. Renovação do entendimento. Se você não tiver uma renovação de entendimento, você voltará ou viverá na mentira achando que está na verdade. Porque o engano da sua mente vai dizer que você está na verdade, quando na realidade você está na mentira. Você tem que buscar essa renovação todos os dias todos. Porque, desculpe, eu até ouvi um vídeo que eu aprendo muito vendo algumas pessoas falar, né? Uma mulher estava falando isso, que ela chegou, perguntou para o seu avô, sim, vô, qual é o segredo de você estar casado tanto tempo com uma mesma mulher? Amar uma mesma mulher há tantos anos. E aí ele respondeu assim para ela, mas quem disse para você que ela é a mesma mulher? Quem disse para você que eu amei uma mesma mulher todos os anos? Ela tomou até um susto, né? Quando ele responde isso, né? Se assustou com ele. Aí ele explicou. Deixa eu te falar uma coisa, menina. Tua avó não é a mesma quando eu conheci ela aos 16 anos. Ela não é mais a mesma mulher. Ela foi mudando. E se eu não fosse inteligente o suficiente, eu perderia ela na caminhada. Mas eu precisei mudar a minha forma de vê-la, enxergá-la, para que eu pudesse continuar amando uma outra mulher agora que estava nascendo. Porque vieram os filhos, vieram os problemas, vieram as dificuldades, depois veio a velhice, depois veio um monte de coisa. E essa mulher foi vivendo e sofrendo uma mutação, e eu precisei inteligentemente acompanhar isso, senão eu perderia ela na caminhada. E o que eu entendo isso? Que na caminhada com Deus, você precisa ser renovado no seu entendimento, para que você possa ir desfrutando dessa presença na condição que você vai evoluindo com Ele. Assim é nos relacionamentos. O cara acha que casou com uma mulher com 16 anos, ela está com 60, ele quer que ela seja a mesma com 16. É muita burrice para um homem só. Ele precisa evoluir, ele precisa crescer, ele precisa amadurecer, entender que você precisa evoluir. E onde está? Aqui, ó, no entendimento. Por quê? Porque não é mais a mesma mulher, já mudou. Você não é mais a mesma pessoa, você já mudou. E dentro de uma relação com Deus, ou com pessoas, ou com Deus, nós precisamos evoluir, entender. O que você tem para hoje é para hoje, irmãos. E amanhã? Amanhã é outra história. O que foi para ontem, foi para ontem. E por quê? Porque amanhã eu preciso evoluir, melhorar. É por isso que o religioso, ele cria rituais, porque vira cômodo para ele, mas os rituais não se encaixam mais dentro dessa realidade. Entendeu? Então, Noé, quando ele teve uma revelação da arca, quem deu a revelação para ele foi quem? A revelação da arca para Noé. Não foi Deus? Noé não construiu a arca? Construiu ou não construiu? A revelação não veio, não cumpriu o propósito? Não veio o dilúvio? Noé não foi poupado? Noé foi levado através dessa revelação chamada arca para o novo mundo, foi ou não foi? Depois que Noé desceu da arca, quantas vezes ele voltou para a arca? Quantas vezes ele voltou para a arca? Por que ele não voltou para a arca? Porque passou. É daí para frente. A arca foi para aquele tempo. Daqui para frente não serve mais. E muitas vezes a gente faz o quê? A gente cria um modelo e fica vivendo, tentando viver esse modelo a vida inteira. E Deus está dizendo, cara, é para frente. Você precisa evoluir, você precisa melhorar, você precisa crescer, é para frente. E nós falamos o quê? Não, vamos voltar para a arca. Afinal de contas, a arca foi uma revelação de Deus. E foi uma revelação de Deus. Mas foi para ontem. E para hoje? É outra história. E para amanhã? É outra história. Só assim a gente evolui. Quando a gente não cai nesse comodismo.
Porque se você cair nesse comodismo, o Noé estaria dentro da arca até hoje. Como muitas vezes nós estamos dentro de algumas coisas que foi a vida inteira assim. Entendeu? E aí a gente acha que porque foi Deus que deu, vai funcionar. Não, foi Deus que deu para aquela época. Agora é outra história. Amém, queridos? Amém, queridos? Se coloque de pé.